Era outubro de 1996, e Brasília tinha aquela luz específica do fim de tarde, que quem conhece a cidade reconhece imediatamente. Uma luz que é diferente da luz de qualquer outro lugar do Brasil. Mais horizontal, mais limpa, com uma qualidade quase cinematográfica que faz as sombras alongarem de uma forma que parece calculada. A cidade que havia formado Renato Russo, que havia dado a ele a arquitetura fria e o espaço aberto que moldaram algo fundamental na forma como ele pensava sobre o mundo, estava seguindo seu ritmo normal, enquanto ele se preparava para partir de uma forma que nenhum de seus amigos mais próximos estava completamente pronto para aceitar, mesmo sabendo há tempo suficiente que esse momento estava chegando. Os últimos meses haviam sido um processo de redução gradual que as pessoas que o visitavam descreviam com aquela dificuldade específica de quem está tentando encontrar palavras para algo que resiste à linguagem. O corpo que havia ocupado o palco com aquela presença angular e intensa que se tornou parte da iconografia do rock brasileiro estava menor agora. Não apenas fisicamente, mas de uma forma mais difícil de nomear. Como se a energia que havia sempre transbordado do físico para o espiritual estivesse sendo recolhida para dentro, concentrada, preparada para alguma coisa que nenhum dos presentes conseguia imaginar completamente. Mas a mente estava lá. Isso era o que as pessoas que estiveram com ele nos dias e nas semanas finais repetem com uma consistência que é em si mesma uma forma de testemunho. A mente estava completamente lá, com aquela qualidade de atenção que havia sido sua marca durante toda a vida. Aquela capacidade de estar presente de uma forma que fazia a pessoa com quem ele conversava sentir que era a única pessoa no mundo naquele momento. Se o corpo estava recuando, a presença estava, de alguma forma paradoxal que os que vivenciaram descrevem com espanto ainda décadas depois, mais intensa do que nunca. As últimas conversas aconteceram em camadas diferentes com pessoas diferentes, da forma como as despedidas de alguém que amou profundamente tendem a acontecer. Não há uma última conversa singular e limpa. Há múltiplas conversas finais com múltiplas pessoas, cada uma com seu próprio peso, sua própria qualidade, suas próprias palavras que ficaram. E o que é extraordinário no caso de Renato é que essas conversas, reconstruídas ao longo dos anos pelos que as viveram, formam uma coerência que é quase impossível de atribuir ao acaso. Como se ele soubesse exatamente o que cada pessoa precisava ouvir e houvesse organizado seu tempo e sua energia de acordo. Com um dos músicos que havia tocado com a Legião Urbana por anos, alguém que havia estado presente em centenas de ensaios e de shows, e que conhecia Renato da forma específica, como se conhece alguém com quem se compartilhou trabalho intenso por tempo longo. A conversa foi sobre música. Não sobre música de forma sentimental ou retrospectiva. Não a conversa de quem está fazendo um balanço nostálgico. Foi uma conversa técnica, específica, sobre o que a música podia fazer que outras formas de linguagem não conseguiam. Sobre por que certas melodias entravam em certas pessoas de certas formas. Sobre a relação entre o que o compositor intencionava e o que o ouvinte recebia, e o vasto território de sentido que existia entre essas duas coisas, que não pertencia a nenhum dos dois, mas que era talvez o lugar onde a música de fato vivia. O músico disse mais tarde que havia saído daquela conversa com a sensação de ter recebido alguma coisa que levaria anos para processar completamente. Que Renato havia falado sobre música de uma forma que só é possível quando alguém está além da necessidade de provar qualquer coisa, além da competição e da comparação, e de todas as formas pelas quais o ambiente profissional contamina a relação pura com o que se faz. Havia algo de testamento naquela conversa. Não no sentido legal, mas no sentido de transmissão. De alguém passando alguma coisa adiante com a consciência de que estava passando. Com um amigo de longa data, alguém que havia conhecido Renato antes da Legião, antes do sucesso, quando ele ainda era o jovem alto e magro de Brasília com uma pasta de letras e uma certeza que o mundo ainda não havia confirmado. A conversa foi sobre saudade. Não saudade no sentido de lamento pelo que estava sendo perdido, mas saudade no sentido mais complexo e mais genuinamente brasileiro da palavra. Aquela emoção que não tem equivalente preciso em outros idiomas, porque contém ao mesmo tempo a dor da ausência e a gratidão pela presença que tornou a dor possível.
Renato disse que tinha saudade de coisas que ainda estavam acontecendo. Que havia aprendido, mais tarde do que deveria, mas não tarde demais, que a saudade não precisa esperar pela ausência. Que você pode sentir saudade de um momento enquanto ele ainda está ocorrendo. E que essa capacidade, quando você a desenvolve, muda completamente a forma como você habita o tempo. O amigo ficou em silêncio depois que Renato disse isso. Disse mais tarde que havia entendido naquele momento que estava recebendo alguma coisa que só é possível dizer de dentro de uma experiência que você não pode ter sem ter chegado onde Renato havia chegado. Que havia uma sabedoria ali que não era construída, não era o resultado de leitura ou de elaboração intelectual. Era destilada de uma forma que só a proximidade real com o fim das coisas consegue destilar. Havia uma conversa que aconteceu com alguém da família, em um momento de menor formalidade, onde Renato falou sobre o filho. Juliano tinha alguns anos, e a relação entre os dois havia sido construída dentro das limitações e das possibilidades específicas da situação de Renato nos anos anteriores. Havia amor. Disso ninguém que conhecia os dois duvidava. Havia também a consciência dolorosa de que o tempo que deveria ter sido mais longo, não ia ser. E o que Renato disse nessa conversa sobre o filho, sobre o que esperava para ele, sobre o que queria que ele soubesse quando chegasse à idade de entender, foi descrito pela pessoa presente como a coisa mais honesta e mais vulnerável que ele havia dito em toda a vida que essa pessoa havia compartilhado com ele. Não eram grandes declarações. Eram coisas pequenas e concretas. O tipo de coisa que um pai diz quando está tentando comprimir em palavras o que deveria ser dito ao longo de décadas de presença cotidiana. Que o amava. Que estava orgulhoso de quem ele já era, mesmo tão pequeno. Que a vida ia ser difícil às vezes e que isso não era sinal de que alguma coisa estava errada. Era sinal de que era vida de verdade. Que as músicas iam estar lá, que quando ele precisasse de alguma coisa do pai ia poder encontrar alguma coisa lá, não tudo, porque música não consegue conter tudo, mas alguma coisa real. A pessoa que estava presente disse que havia algo insustentável naquele momento, que precisava ser sustentado assim mesmo, que havia chorado não durante, mas depois, quando já estava sozinha, porque durante havia precisado estar presente de uma forma que não deixava espaço para o choro, e que o que havia ficado, além da dor que era inevitável, era uma espécie de admiração que não tinha nome preciso pela capacidade que Renato tinha de estar completamente presente em um momento que devia ser impossível de habitar. Havia uma última conversa que foi descrita de formas ligeiramente diferentes por pessoas que ouviram sobre ela de fontes diferentes, mas que todas as versões confirmam em seus elementos essenciais. Foi com alguém que havia sido próximo durante um período importante e que havia se afastado da forma como as pessoas se afastam quando a vida segue direções diferentes, sem ruptura dramática, apenas com a distância gradual que o tempo produz quando não é conscientemente resistida. Essa pessoa havia voltado nos meses finais, atraída por aquela urgência que os que amamos comunicam de formas que não precisam de palavras quando estamos atentos. Renato disse a essa pessoa que não havia nada por resolver entre eles, que as distâncias que o tempo havia criado não eram feridas que precisavam de cura porque nunca haviam sido feridas, haviam sido apenas vida, que é diferente. Que estava grato pela época em que haviam sido próximos, e grato também pela capacidade de reconhecer essa época pelo que havia sido, sem precisar que ela fosse outra coisa. Havia algo nessa forma de olhar para o passado que a pessoa descreveu como libertador, como se Renato estivesse mostrando, pelo exemplo de como havia organizado sua própria memória, que é possível ter uma relação com o que foi que não exige que tenha sido diferente para ter valido. As palavras que ele disse nessa conversa foram repetidas pela pessoa que as ouviu em contextos diferentes ao longo dos anos seguintes, não como citação, mas como paráfrase, como algo que havia entrado e transformado alguma coisa interna, que era difícil de descrever com precisão, mas que era real, como qualquer coisa que já havia acontecido com ela. Havia dito que as pessoas que passam pela sua vida não passam em vão mesmo quando passam rápido, que o encontro real entre duas pessoas, mesmo que breve, mesmo que incompleto, mesmo que terminado antes que qualquer um dos dois estivesse pronto para terminar, deixa alguma coisa que não vai embora. Que talvez isso fosse o que a música tentava fazer de forma ampliada, criar encontros reais com pessoas que você nunca ia conhecer pessoalmente,
mas com quem algo verdadeiro podia acontecer assim mesmo. O que é impressionante nessas conversas, quando você as coloca lado a lado e observa o que têm em comum, é que todas elas têm a qualidade de presentes. Não no sentido de generosidade performática, não no sentido de quem está consciente de estar deixando legado. No sentido mais simples e mais difícil de que cada pessoa saiu daquela conversa com alguma coisa que não tinha antes. Uma forma nova de pensar sobre o tempo, sobre a saudade, sobre o que o encontro entre pessoas significa, sobre o que a música faz que outras linguagens não fazem, sobre como olhar para o passado de uma forma que não exige que ele tenha sido diferente. Cada pessoa recebeu algo calibrado para ela, para quem ela era e para o que ela precisava, da forma como só é possível quando quem está dando atenção genuína não é comprometida pelo próprio medo ou pela própria dor. E havia dor. Isso precisa ser dito porque ignorá-la seria falsificar a história. As pessoas que estiveram com Renato no final falam de um homem que estava carregando algo pesado de formas que às vezes eram visíveis e às vezes eram cuidadosamente contidas. Havia momentos de cansaço que iam além do físico. Havia momentos de algo que era, se não medo, então pelo menos a consciência plena do que estava acontecendo sem a possibilidade de se distanciar dessa consciência. Era humano de uma forma completa, com tudo que humanidade completa contém, incluindo o que é difícil de mostrar e incluindo a capacidade de mostrar a si mesmo. O que Renato Russo fez com aquele período final foi algo que as pessoas que estudam a experiência humana diante da morte descrevem como raro, não porque tenha sido heróico no sentido dramático, mas porque havia uma inteireza nessa forma de habitar o fim que a maioria das pessoas, por razões completamente compreensíveis, não consegue mobilizar. Havia uma recusa do desperdício, de desperdiçar os momentos que ainda havia em autocomiseração ou em raiva, ou em qualquer uma das formas que o sofrimento encontra para consumir o tempo que resta. Havia uma orientação persistente em direção ao outro, à pessoa na frente, ao que essa pessoa precisava e ao que podia ser dado. As músicas que havia feito continuavam existindo no mundo enquanto essas conversas aconteciam. Continuavam entrando em quartos de adolescentes e carros na madrugada e hospitais e todos os lugares onde as pessoas precisam de alguma coisa que as ajude a estar no que estão vivendo. Havia uma continuidade entre as músicas e as conversas que as pessoas que conheciam ambas reconheciam como a mesma pessoa sendo a mesma pessoa de formas diferentes. A mesma atenção, a mesma capacidade de chegar ao que é essencial, sem se perder no que é acessório. A mesma qualidade de presença que fazia quem estava na frente sentir que era visto completamente. Renato Russo morreu em 11 de outubro de 1996. Tinha 36 anos. O Brasil acordou naquele dia com uma espécie de silêncio que não era ausência de som, mas ausência de alguma coisa que havia estado presente por tempo suficiente para que sua ausência tivesse peso físico. As rádios tocaram as músicas o dia inteiro, e as músicas soavam diferentes naquele dia. Não porque fossem diferentes, mas porque quem ouvia estava ouvindo de um lugar diferente, com aquela abertura que a perda cria ao remover as defesas que normalmente usamos para nos proteger de sermos completamente tocados. O que as últimas conversas deixaram não são histórias que podem ser verificadas com a precisão do que é documentado. São memórias que vivem em pessoas que as carregam de formas diferentes e que as comunicam de formas diferentes, e que ao longo dos anos foram moldadas pelo processo de ser carregadas, como objetos que mudam ligeiramente de forma dependendo das mãos que os seguram. Mas há algo que permanece constante em todas as versões, que é a qualidade da atenção que Renato trouxe para cada uma dessas conversas e a forma como essa atenção produziu em cada pessoa algo que não se dissolveu com o tempo. Suas palavras ainda ecoam não porque foram extraordinárias no sentido do que é grandioso ou eloquente. Ecoam porque foram verdadeiras no sentido mais simples e mais difícil da palavra, ditas por alguém que havia chegado a um lugar onde a verdade era a única coisa que ainda fazia sentido oferecer. Ecoam porque cada pessoa que as recebeu as reconheceu, no momento de receber ou depois, como alguma coisa que havia precisado ouvir. Como se Renato tivesse encontrado, com aquela inteligência emocional que havia sempre sido sua característica mais fundamental, o ponto exato onde cada pessoa precisava ser tocada. E ecoam porque a música continua.
Porque as letras que ele escreveu continuam encontrando pessoas novas que nunca o conheceram pessoalmente, mas com quem algo verdadeiro acontece quando a voz chega pelos fones de ouvido ou pelo carro ou pelo quarto às 3 da manhã. Porque o encontro real que ele descreveu naquela última conversa, aquele encontro que acontece entre a música e quem ouve e que não exige presença física para ser real, continua acontecendo. Continua produzindo aquela coisa que não tem nome preciso, mas que todos reconhecem quando acontece, que é a sensação de não estar completamente sozinho no que você está sentindo, de que alguém esteve aqui antes de você e colocou em forma de música o que você não sabia que precisava que fosse colocado em forma de alguma coisa. Isso é o que fica. Isso é o eco. Não de uma última conversa singular e cinematográfica, mas de uma vida inteira de atenção ao que as pessoas precisam, culminando em dias finais onde essa atenção estava mais destilada e mais limpa do que em qualquer outro momento, porque não havia mais nada que competisse com ela. Porque quando o tempo se torna preciso de verdade, o essencial emerge com uma clareza que a abundância normalmente obscurece. Renato Russo soube, até o final, o que era essencial, e teve a coragem e a generosidade de oferecer isso, sem reserva e sem performance, para cada pessoa que esteve na sua frente nos dias em que ainda havia dias.